RH9, Rádio Bandeirantes. Da União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Uma cidade dividida pelo amor ao futebol. Campinas desperta algo diferente em dias de derby. O ar carrega uma tensão quase palpável. As ruas se pintam de alvinegro e alviverde. E cada esquina, cada bar, cada conversa parece girar em torno do mesmo tema. Ponte Preta e Guarani. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. A Ponte, a macaca querida, carrega consigo o peso da história, sendo um dos clubes mais antigos do Brasil em atividade. Seu torcedor se orgulha da sua fundação, resistência e do amor incondicional, que não se abala com o tempo ou com as dificuldades. Avante, avante, meu clube, confiar e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. O Bugre, campeão brasileiro de 1978, ostenta a glória de um feito inesquecível e se orgulha da sua camisa esmeraldina, que já brilhou nos mais altos palcos do futebol nacional. Em Campinas, não há meio termo, ou se nasce ponte pretano ou bugrino. Os dias que antecedem o clássico são de provocações e promessas, de lembranças dos grandes embates do passado e de apostas emocionadas sobre o que está por vir. E jogos como este precisam de uma preparação ainda maior, e nada melhor do que ouvir Zenon, grande ídolo do Guarani, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Bom, era uma preparação diferente, sem dúvida nenhuma, porque o derby é o jogo mais especial, né, de um campeonato para todos, né, inclusive torcedores e também, lógico, que envolvendo os atletas. Então a gente tinha um treinamento bem mais adequado para este jogo, porque a gente sabia que se você ganhasse o derby, tudo ficaria às mil maravilhas. Quando o apito inicial soa, o Moisés Lucarelli ou o Brinco de Ouro se tornam verdadeiros caldeirões. As arquibancadas pulsantes cantam, vibram e sofrem, criando um espetáculo à parte. Para quem está dentro de campo, vencer o derby significa mais do que 3 pontos. É escrever o seu nome na história, é ter a chance de ser lembrado para sempre. Um clássico talvez subestimado. Como contou o presidente do Bugre, Rômulo Amaro, em entrevista ao programa Concentração. A rivalidade que tem Guarani e Ponte Preta é muito maior do que muitos críticos aí imaginam. Ela chega aos níveis de ser uma mais acesa do que um Grenal, pra você ter uma ideia como é que é o negócio aqui. Porque um estádio está a 700 metros do outro e é muito fervoroso esse negócio. E isso tem um porquê, como explica o jornalista campineiro Edgar Piccoli. Eu acho que o que faz o derby campineiro ser considerado como uma rivalidade distinta das demais do país é porque Campinas foi um polo muito importante para o futebol brasileiro, revelador de grandes jogadores, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E também outros fatores locais ali que só quem é da cidade pode entender. É uma rivalidade que se encontra desde sempre nas bancas de jornal, quando o jornal ainda existia, mas nos bares, nos restaurantes, nas praças, no convívio social, sem contar o fato de que os estádios estão separados por algo como 700 metros de distância um do outro. É uma peculiaridade tanto isso. E se a cidade se divide nas cores, ela também se separa nos bairros, nos costumes, nas famílias. Segundo o repórter da Rádio Bandeirantes, Paulo do Vale. É um fato curioso, né? Porque você tem uma disputa
territorial, mas você não tem ali a região que é do Guarani e a região que é da Ponte Preta, né? Mas em Campinas, os dois estádios, eles ficam bem próximos, né? A Avenida Ayrton Senna, que separa o Moisés Lucarelli do Brinco de Ouro da Princesa. Então, realmente, isso deixa tudo ainda mais intenso, né? Mas dentro dessa divisão, há uma beleza singular. O derby campineiro é um dos clássicos mais genuínos do Brasil, porque é feito de paixão verdadeira, sem influência dos holofotes da indústria do futebol moderno. Vencer significa conquistar mais do que um troféu imaginário. É ter o orgulho de bater no peito e dizer por meses ou anos a fio: nós vencemos. Porém, a realidade mudou um pouco, segundo Zenon. Olha, antigamente sim. Antigamente, um mês antes de acontecer esse clássico aqui em Campinas, os bares, os parques, enfim, qualquer canto da cidade de Campinas, eles já estavam respirando o clássico, o derby, né? Já estavam comentando sobre o que poderia acontecer no derby. Então, bem diferente. Hoje em dia, já não dão tanta importância assim, embora haja uma importância. Mas é uma semaninha só, hoje, falando do derby. Talvez um problema gerado pelo mercado do futebol, principalmente europeu, como diz Edgar Piccoli. Eu acho que Campinas ainda fica muito movimentada em dia de derby, na semana de derby, mas já teve mais. Eu acho que o interesse da criançada, das novas gerações que foram surgindo e que foram se sentindo atraídas pelo futebol já cresceram com a possibilidade de o futebol europeu, da Premier League, do futebol da Europa. Então, hoje você vê muito essa geração com camisas do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester, enfim, do Arsenal. Diferentemente daquela época romântica em que o futebol ainda era muito associado à localidade mesmo, à devoção dos jogadores pelo próprio time mesmo. Isso é uma coisa do que está no inconsciente do passado, né? O futebol hoje é outra coisa. Mas o derby também é sobre memórias, feitos inesquecíveis e times históricos. Zenon, ídolo do Bugre, reconhece o grande time da Ponte Preta dos anos 1970 e 80. Olha, na realidade a Ponte tinha 11 jogadores, 11 atletas de muita qualidade, A defesa da Ponte era fantástica, era a defesa de seleção brasileira, né, com o Oscar e Polozzi, depois Juninho, Fonseca, né? E no meio-campo tinha o mestre de cá, né? Que não podia deixar ele pensar, tinha que marcar ele em cima. E também do Odirley, pelo lado esquerdo, que avançava muito, chegava sempre para ajudar os companheiros de ataque, e às vezes até fazendo gol em derby. Porém, não tem como não lembrarmos daquele temido Guarani. Eu tive um ataque fantástico, né? E também um cabeça de área fantástico, que foi o Zé Carlos, né? E na frente, então, nem se fala. O Renato, junto com o Careca, era um ataque complicado de se marcar, eu te diria. Era só na base da pancada que parariam esses dois atletas extremamente técnicos, de muita habilidade, e que me davam, né? E que me davam a possibilidade sempre de achá-los em uma ótima condição para finalizar jogadas. Campinas se rende quando a Ponte e o Guarani entram em campo, com o coração pulsando mais forte do que nunca. Lembranças que perduram até hoje, como diz Craque Neto. Olha, jogar um derby é uma das coisas mais maravilhosas que eu tive na minha vida, desde as divisões de base. Eu joguei um derby nas divisões de base, foi 5-0, eu fiz 3 gols e o Carlos fez 2, lá em cima. Pra quem não sabe, lá em cima é o Moisés Lucarelli, e lá embaixo é o Chiqueiro,
das galinhas, né? Que vocês falam, chiqueiro, outra galinha, coisa assim, né? Mas eu sempre fiz gol. Eu sou um dos grandes artilheiros em derbys. Eu tenho 7 gols em derbys. 4 no profissional e 3 no amador. Mas a melhor coisa que acontece no derby é a união das pessoas em relação a esse derby maravilhoso do Guarani e Ponte. E assim, a cada novo encontro, a história se renova. Muitas inesquecíveis. São duas... A verdade, todos os derbys são maravilhosos. As maiores lembranças foi o 5-0, 3-0, que eu fiz 3 gols. Depois teve um 3-1, que fazia 10 anos que o Guarani não ganhava, eu fiz 2 gols. Aí depois fazia 5 anos que o Guarani não ganhava lá em cima, no Moisés do Caralho. Foi 2-1, eu fiz o segundo gol. Então eu sempre fui foda em derby. Por outro lado, um grande amigo do ex-jogador, considerado também um craque, um gênio da comunicação, Luciano do Vale se rendia à Ponte Preta em 2003. Olha, em 40 anos de carreira eu não sou absolutamente nada, eu sou aquele que proporciona espetáculo e nasci em Campinas e gosto da minha querida Ponte Preta, que é uma questão de coração. Em cada vitória, uma cidade celebra, em cada derrota, uma cidade sofre, mas em cada derby, Campinas prova que o futebol é sua verdadeira essência. Um clássico que é vivido com intensidade, como uma chama que nunca se apaga. O derby campineiro é uma festa, uma paixão, uma história que vai além dos times e que está escrita no coração de todos aqueles que têm o privilégio de viver o espírito dessa rivalidade única.